Salmo de número 112, nós já fizemos a exposição do número 111, né, e nós vamos dar continuidade a essa estrutura, pregando o Salmo de número 112. Eu vou retomar no tempo oportuno a nossa exposição do Deuteronômio, mas eu estou realmente analisando a possibilidade de pregar sessões menores principalmente do capítulo que eu vou trabalhar, que são 64 versículos, tentando ver se consigo organizar ele. Então, assim que der uma organizada nesse aspecto, então eu vou voltar, retomar o Deuteronômio para a conclusão dele, e sessões menores que façam mais sentido. Então, estou na luta aí para que isso possa acontecer. Enquanto isso, nós vamos fazendo as exposições dos Salmos, com o objetivo de termos, quem sabe, nessa fase, a exposição da maioria dos Salmos, e sempre que tivermos um gap como esse, a intenção é expor os Salmos para que a gente possa concluir os 150 Salmos um determinado dia da nossa vida, se o Senhor nos permitir, certo? O Salmo de número 112 diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, e não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, e o seu coração é firme, confiante no Senhor. Seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Senhor Deus, quando abrimos a Tua palavra mais uma vez, para ouvirmos a Tua poderosa e gloriosa voz, nós pedimos ao Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da glória do Evangelho na Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, exalta o Teu nome, faz-nos mais parecido com Cristo dia após dia, pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quando os dias foram passando desse processo da enfermidade do meu pai, e eram dias de indecisões, muitas indecisões e incertezas, não é? As nossas certezas eram eternas, havia incertezas quanto à questão de como a coisa ia caminhar. Cada ida para pegar o boletim da UTI no dia, era aquele momento realmente tenso das informações, e era trazido as informações. Um dia estava ok, outro dia deu uma piorada, um dia estava ok, outro dia deu uma piorada, e isso nos levava a ter que meditar em umas questões importantes da vida. E uma conversa que eu tive com meu irmão, que sem dúvida alguma o que mais sofreu em tudo isso, porque é o que está junto do meu pai, é o que vive com ele, como ele diz, é o melhor amigo que ele tem. Ele não faz nada sem consultar meu pai, papai não faz nada sem conversar com ele. Eles são realmente muito, muito amigos, graças a Deus por isso. E meu irmão estava sofrendo muito, então, num momento da sua dor, nós então paramos para conversar sobre o que poderia ser o legado do meu pai, e o que era importante nós pensarmos naquele momento. Então ele falava das coisinhas que ele viu, do sofrimento dele, da dor. Ele descrevia os olhos do meu pai no momento que ele estava com muito sofrimento. Aquilo ali dilacerava a alma dele.
E eu dizia para ele, você tem que tirar os olhos disso. Você tem que olhar para Cristo nesse momento, porque o nosso sofrimento é real. Mas lembre-se que Deus enviou o seu Filho para sofrer pelos nossos pecados, sem nunca ter pecado. Todos nós somos dignos de sofrer nessa terra coisas piores, e você precisa entender isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa a mais. Você precisa entender também que o nosso Pai vai descer, se Deus levar o nosso Pai, nós vamos ter um legado extraordinário de um homem justo, de um homem que teme a Deus. Então você não deve se entristecer. E você vai ver que tudo aquilo que talvez possa acontecer, nós vamos ter um legado para dar continuidade. E o legado é esse. De 11 irmãos da parte do meu pai e de 11 irmãos da parte da minha mãe, apenas os 2 são crentes. Somente os 2 foram salvos. Foram salvos quando, depois de casados, saíram de uma cidade e foram para a cidade de Tucuruí, onde nós nascemos. E ali meu pai, que já viveu uma vida muito difícil na sua juventude, já praticou coisas muito complexas na sua vida, mesmo na sua juventude, viveu o mundo na sua força, e ele vivia angustiado, e um dia ele entra numa igreja evangélica, ouve a pregação do evangelho, e foi impactado com aquela verdade. Então, minha mãe posteriormente foi salva, e nós começamos a nascer, e um de nós fomos até batizados na igreja católica no primeiro momento, porque eu lembro na minha infância eu tinha madrinha, que se chama, né? E aí meus irmãos, meu irmão, o Tadeu, que é o caçula, não tinha. Então, foi a única coisa boa do catolicismo é que eu recebia presente todo ano da minha madrinha, e ele não tinha madrinha, então eu não recebia presente, era a única coisa boa. Então eu já ficava aguardando a minha madrinha chegar com os meus presentes, né? E ele dizia que a minha mãe era má, porque não deu uma madrinha para ele, que ele não ganhava presente de ninguém. O resultado é que nós nascemos nessa família, e nós começamos a ouvir o evangelho nessa história, e nós aprendemos, nós somos criados dentro da igreja presbiteriana, lá em Tucuruí. Então eu sei das fraquezas do meu pai, eu sei das suas muitas virtudes e glórias, sei do seu caráter, da sua dignidade, e sei do exemplo que ele implementou na minha vida, eu sei do padrão de vida que ele implementou para mim, eu sei da herança que eu estou recebendo dele. Um homem simples, trabalhador, que tem amigos em todas as esferas da sociedade você possa imaginar, dentro da vida dele, mas o que mais me impactava era que os melhores amigos do meu pai eram os funcionários dele. Eles choravam clamando a Deus pela cura dele. Ontem chegou a esposa do capataz da fazenda para passar 15 dias para poder, quando ele saiu do hospital, para cozinhar e cuidar dele ali. Coisas simples, uma herança gloriosa. Isso tudo eu fico olhando, tudo isso eu presto atenção. E eu digo, Senhor, isso é um exemplo de vida. Ele tem ligações de empresários da cidade, pessoas que se preocupam com ele, políticos. Mas o que mais me impactava era isso. A congregação que ele cuidava num bairro pobre em Tucuruí, de joelhos clamando por ele constantemente. E os trabalhadores dele mostrando o amor por ele que me impressionava. Me impressionava. Quando meu pai acorda do coma, induzido, e que nós podemos entrar na UTI e ficar com ele, ele começa a falar das dívidas dele. Ele disse, vocês pagaram as 2 últimas parcelas da caminhonete? Tadeu disse, paguei, pai, não se preocupe com isso. Dia 5 desse mês, ele ligou do hospital, porque já tinha tirado a traca, já estava falando, ligou para o meu irmão e disse,
Hoje é dia 5, você pagou o condomínio? Tadeu falou, pai, eu não esqueci, eu paguei o condomínio. Não tem dívida. Não há dívida. Eu fico olhando tudo isso, detalhes de beleza de uma herança. E eu dizia para o meu irmão, isso é o que mais me comove. Porque se Deus chamar o meu pai, ele vai estar melhor do que nós. Esse salmo, quando eu estava me preparando para pregar, esse salmo fala de um homem que é bem-aventurado e que deixa uma bênção para a sua geração, que paga todas as dívidas da sua geração e que dá a eles uma justiça que o mundo não conhece. Quando eu paro para pensar nesse texto, o texto fala da glória dessa justiça, de um homem que é chamado bem-aventurado. Feliz o homem. É interessante que a palavra piedade, que às vezes ela é usada de maneira muito estranha, eu diria que somente talvez no meio evangélico reformado, a palavra piedade ela assuma um papel teologicamente coerente, porque às vezes a palavra piedade ela tem muito a ver, às vezes, com a ideia de compaixão. Mas a palavra piedade é aquele que pratica o que é correto, o que é reto. Então, por exemplo, você que é o pio e o piedoso, então aquele que pratica a piedade, é aquele que tem o conhecimento da verdade e vive segundo ele. O justo pratica a justiça, o ímpio pratica iniquidade. É por isso que não bate quando chega no dia do Senhor, e alguns chegarão para Cristo dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos. Jesus disse, eu não sei quem são vocês, apartai-vos de mim, vós os que praticam a iniquidade. Vocês que vivem no engano, vocês não são piedosos. Vocês não vivem segundo o que vocês conhecem. E é interessante que isso é Mateus 7, porque ele vai então concluir com aquela narrativa final, quando diz a casa que é construída na areia, a casa que é construída na rocha, e qual é a distinção? Aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. O homem, o bem-aventurado, não é aquele só que tem conhecimento, o conhecimento dele é diferenciado, porque não é o mero saber, é o deleitar-se no conhecimento, é o ter prazer no conhecimento. Não é simplesmente a mente que é alimentada pela informação, é o ter deleite na verdade. E esse homem, ele vai conceder bênçãos não só para ele, mas para a sua geração. Então nós podemos começar a analisar esse salmo, entendendo que ele, como o Salmo 111, o 112 tem a mesma estrutura, ele tem aquela questão do acróstico, quando as palavras, cada estrutura, cada frase que inicia começa com uma letra seguinte do alfabeto hebraico. Obviamente com a ideia clara de que você possa lembrar, pessoalmente aí o judeu, ele vai lembrar claramente de cada verdade daquela. E como ela é sequencialmente lógica. Então nós podemos começar falando sobre o caráter do homem piedoso, e depois nós podemos falar da prática da piedade do piedoso. Mas primeiro vamos tentar mostrar à luz dessa primeira parte, do verso 1 a 5, o caráter do piedoso. Veja comigo, irmãos, por favor, no verso 1, ele diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Bem-aventurado. Veja que o Salmo 111, ele encerra dizendo assim, o último verso, só você virar a sua página de lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então ele termina com o temor do Senhor e começa com o temor do Senhor. Aleluia!
Mais uma vez, irmãos, essa é a expressão que descreve a libertação. Aleluia! O Israel que foi tirado do cativeiro. Aleluia! E aí então ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Interessante que o Salmo de número 1, que no verso 3 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ele se deleita na lei do Senhor. E lembre-se que no final do Salmo 1 diz também: o caminho dos justos o Senhor conhece, mas o dos ímpios, o caminho perecerá. É interessante que o Salmo final, quando ele encerra o Salmo de número 112, veja o último verso, o verso 10, ele diz assim: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. O que eles anseiam. E por outro lado, você vai encontrar uma expressão constante no Salmo 112. A justiça é eterna, a memória é eterna, o que ele faz é eterno, enquanto ele descreve que o que o ímpio faz perecerá. O que exatamente é a distinção aqui? Qual o caráter do homem piedoso? O que significa isso aqui no texto? O homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. Aquele que teme a Deus como um pai, como um filho teme ao seu pai. Não como um escravo teme ao seu Senhor. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu já disse isso uma vez e repito: o temor de Deus é um temor filial. Eu temo desagradar o meu pai, mas eu amo estar perto dele. Eu temo desagradá-lo, mas eu tenho prazer em estar perto dele. Esse é o temor filial. É diferente do temor de escravo, que quer estar longe, que quer se afugentar, que quer andar distante. Tanto é que esse temor é filial, que ele tem prazer nos mandamentos. Então, o seu prazer, ele tem prazer na lei de Deus. A felicidade aqui, ela tem como centro um princípio claro: o homem que é piedoso, o homem que teme a Deus, ele se afasta do mal. Então, por exemplo, lá num texto de Êxodo, no capítulo 20, particularmente, quando a lei de Deus é entregue ali do verso 1 ao 17, então você tem uma seção do 18 ao 22, em que ele vai mostrar o temor, o terror que há no coração de Israel, quando vê os raios e os trovões vindo no Monte Sinai. Então eles dizem que eles pedem a Moisés que Deus não fale mais com ele, mas que ele fale, que Moisés fale com o povo, mas não Deus diretamente mais. Então Moisés olha para o povo e diz: não temais, porque Deus colocou o temor no seu coração para que você não peque contra Deus. Veja que coisa interessante. Deus colocou o temor para que você não peque. Esse é o princípio. Aquele que teme a Deus, ele tem prazer nos mandamentos. Veja que esse conceito dos 10 mandamentos, imediatamente vem o conceito do temor. Quem teme a Deus, porque esse temor que é dado por Deus, me faz viver para Deus. Porque há um temor que não nos leva a agradar a Deus. É o temor que Moisés diz: não temais. Porque você pode ter medo da ira, você pode ter medo do raio, você pode ter medo do trovão. Isso te faz, por um momento, querer fazer a vontade de Deus. O raio e o trovão cessou, você volta a viver como vivia antes. Exatamente assim. Não é o temor de um filho, é temor de um escravo. Quando ele vê o chicote, ele fica com medo. Quando o chicote é escondido, ele volta a fazer o que ele vivia para fazer antes. Então ele diz: bem-aventurado, feliz é o homem
que teme ao Senhor. Esse conceito de felicidade também é impressionante, porque o homem piedoso é um homem que busca a felicidade. Só que a felicidade ele já entendeu qual é, não está em fazer a sua própria vontade. Ele se compraz, ele tem prazer, ele se deleita nos mandamentos. Porque ele sabe que ele não pode seguir o seu próprio pensamento. Ele sabe que ele não pode seguir o seu próprio coração. Ele precisa seguir a lei de Deus. Então ele teme a Deus e diz: a lei de Deus é boa. A lei de Deus é justa. A lei de Deus é sábia. Ela põe limites, ela põe barreiras. Ela me mostra como eu devo andar. Mas não apenas na lei, nos mandamentos do Senhor, mas também nas suas promessas. Eu me deleito nas promessas do Senhor. Ninguém vai ter prazer nas promessas se não tiver deleite na lei. Ninguém vai ter deleite na lei se não tiver deleite na promessa. As duas coisas estão intimamente ligadas. Porque o que eu me deleito é naquilo que sai da boca de Deus. Sendo palavra de Deus, eu tenho prazer e confiança. Você imagina que é esse o pensamento de um homem que teme a Deus. Ele foge do mal. Como que ele foge do mal? Ele tem prazer nos mandamentos do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. Porque essa lei, ela precisa ser prazerosa. Não é? Um determinado comentarista no Salmo diz assim: nós nunca guardaremos a lei de Deus verdadeiramente quando não aprendermos a ter prazer na lei do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Que não tem como eu guardar a lei de Deus verdadeiramente se eu não entender que ela não me condena mais. E eu só posso ter prazer na lei do Senhor se eu conheço o Evangelho, uma vez que Cristo levou sobre si a condenação da minha culpa, e a lei não me condena mais. Ela é meu prazer. Essa é a maneira, esse é o modo de vida que eu devo seguir. É aqui, é agora, é dessa forma que eu devo viver. Eu tenho prazer porque eu sei que é assim que eu tenho que educar meus filhos. Eu tenho um prazer porque eu sei que é o que vem da boca de Deus. Esse é o modo como eu tenho de cultuar a Deus, é segundo os mandamentos do Senhor. Então eu tenho prazer nele. O meu prazer não está em fazer alguma coisa que agrada ao meu coração. O meu prazer está em fazer aquilo que a lei de Deus ordena. Eu me deleito na lei do Senhor, porque eu sei que seguindo os mandamentos do Senhor, eu vou fugir da iniquidade. Isso revela que eu temo a Deus verdadeiramente. Nesse aspecto, a sequência do texto, veja comigo o verso 2, ele diz assim, no Salmo de número 112, verso 2, diz assim a palavra de Deus: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Você entende como que a bem-aventurança desse homem produz que a sua descendência será abençoada? E é interessante a expressão na terra. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E aí, na segunda parte ele diz: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Esse aqui é um ponto importante, sempre esse conceito do para sempre, do eterno, é que está ligado aqui. Enquanto que o do ímpio vai perecer, o que ele faz aqui é permanente, é eterno. Mas perceba aqui, primeiro aspecto, aquilo que o justo vive e entende, então, se ele tem deleite na lei do Senhor,
ele vai educar os seus filhos, ele vai instruir a sua casa, ele vai ter prazer nos mandamentos do Senhor, e a sua descendência será abençoada. É importante, veja que esse é um elemento do culto, até no segundo mandamento que diz, não farás para ti mais de escultura, e na sequência ele diz, Deus abençoará até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então não apenas a mim, mas a minha casa, aos meus filhos. É interessante que talvez esse homem justo não seja poderoso na terra. Se ele for poderoso nos céus, a sua descendência é poderosa na terra. Se o que ele busca são valores eternos, as bênçãos dessa família na terra são reais. E veja que na sequência do texto, ele vai e descreve na sua casa a prosperidade e riqueza. E aqui um comentarista diz, veja que esse homem que teme a Deus e tem prazer na lei de Deus, não diz que há riqueza no coração dele, na casa dele, porque ele não ama a riqueza, ele ama a lei de Deus. Mas entende, quando ele anda de conformidade com os preceitos do Senhor, esse é o propósito. Foi assim que Deus fez o homem no jardim do Éden, dizendo que se ele obedecesse à sua lei, ele teria as bênçãos terrenas, ele comeria continuamente daqueles frutos, ele teria vida, ele seria sustentado continuamente. Esse é o propósito final de toda a história, a restauração desse princípio. E aqui o salmista, então, afirma que há riqueza na sua casa. Não é riqueza no coração, não. Não é amor ao dinheiro, não. Porque o que ele ama, o que ele tem prazer é na lei de Deus, não é no dinheiro. Mas ele trabalha segundo os padrões da lei de Deus. Ele busca equilibrar a sua vida de acordo com os padrões da lei de Deus. Ele busca viver segundo as regras da lei de Deus. Esse é o prazer dele. Se discute o legado. O que eu vou deixar? Que legado eu vou deixar para os meus filhos? Casa de praia? Terras, empresas. O que é que eu vou deixar para os meus filhos? O que é que mais eu desejo deixar para os meus filhos? Que eles olhem para mim e digam, meu pai era um homem que temia Deus. E o prazer dele era fazer a vontade da lei de Deus. Talvez eu nem seja abençoado na terra, mas os meus filhos, os meus descendentes, se seguirem os passos do Senhor, serão abençoados. Entenda por que o coração não está na riqueza. A riqueza não está no coração, a riqueza está na casa, a riqueza está na família. Ela é distribuída a todos, ela é dada à casa, ela é manifestada a todos. Não é a ganância. É por isso que, na sequência, veja, me parece claro isso, porque ele diz, e a sua justiça permanece para sempre. Você entende que o grande ponto aqui, irmãos, não é a riqueza. Ora, lembre-se que Jesus disse, não coloque o teu tesouro onde a traça corrói e o ladrão rouba. Se a justiça é eterna, o coração dele, o coração da sua descendência não está nesse mundo, não está na riqueza dessa terra. Por isso que a justiça permanece para sempre, porque ele faz tudo que é reto. Ele cumpre as suas obrigações, ele paga as suas dívidas, ele cumpre os seus preceitos.
Mas o sofrimento é uma realidade que se segue no texto. E ele diz, ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Deixa eu lhe mostrar um efeito do caráter do homem piedoso. Salmo 111, volte comigo, por favor, depois nós voltaremos para o verso 4. 111, ele fala não do homem piedoso, mas do Deus eterno. Veja, o Salmo 111 diz assim, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Aqui é interessante, ele se compraz nas obras e nos mandamentos, no 112, né? Ele diz, em suas obras há glória e majestade. A sua justiça permanece para sempre. Você entende? O que Deus faz, o justo faz. O padrão da justiça do justo é o caráter de Deus. O caráter do piedoso é o caráter de Deus. A justiça de Deus é eterna, então ele pratica a justiça de Deus. Lembre-se o que está escrito em 1 João 3, verso 7. Aquele que pratica a justiça como ele é justo, diz o texto sagrado. Aquele que pratica a justiça como ele é justo. Ele diz, a justiça dele é eterna. E a justiça do homem piedoso é eterna. Porque ele pratica a justiça de Deus. Nós não refletimos a nossa natureza caída, nós refletimos a glória do ser de Deus. Acompanhe ainda o texto comigo, ele diz assim, ele faz memoráveis as suas maravilhas. Memoráveis é um termo que vai ser utilizado no 112 também. Benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Misericordioso e compassível é o Senhor. Agora veja como é o justo. Verso 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ele reflete. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a revelação do caráter de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, eu tenho prazer na santidade de Deus. E eu tenho prazer em viver segundo Deus. Isso é um reflexo imediato. Isaías viu Deus Santíssimo quando os anjos clamaram, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os seus pecados, os pecados de Isaías foram revelados e ele foi perdoado, isto é, ele foi santificado. Esse é o caráter da obra da redenção. A justiça de Deus é eterna, a justiça do homem piedoso é eterna. Deus é compassivo e misericordioso, nós somos compassivos e misericordiosos e justos. Nós não julgamos segundo o nosso próprio entendimento, mas segundo a verdade. O caráter desse homem piedoso, desse homem que é chamado feliz aqui na Escritura, é por ter prazer na lei de Deus, e por fazer com que a sua descendência receba os benefícios dessa fidelidade. A razão disso é porque o que ele faz é refletir o caráter de Deus nos seus atos. Deus é justo. Deus é misericordioso e compassivo para com aqueles que são da sua aliança. Assim somos nós também. Nós nos apiedamos, e é interessante, veja como a imagem que ele descreve é bonita, quando ele diz, ao justo nasce luz nas trevas. É quando no meio da dor, no meio até do aparente desespero, vem o repentino socorro. Nas trevas,
nasce a luz. Isso me faz lembrar do nosso Cristo, quando prometido no profeta Isaías, dizendo: o povo que andava em trevas viu grande luz. Isso acontece conosco, e aí ele mostra que isso, como isso se reflete na nossa vida: compaixão, misericórdia para com os outros, e justiça nos nossos atos. Verso 5, o salmista ainda acrescenta: na sua casa há prosperidade e riqueza. Desculpa, no 3, né? Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Você entende? Tudo aqui é eterno para sempre, porque Deus, nosso Deus é eterno, e tudo que nós fazemos segundo o nosso Deus é eterno e para sempre. O piedoso é o que reflete o caráter de Deus, segundo a lei de Deus, e agora você vai perceber que há um outro aspecto em que esse caráter se revela, e ele diz assim: ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Por que isso é tão importante, irmãos, esse aspecto aqui? Parece tão dissociado, mas tão importante e conectado. Ele tem misericórdia e empresta. E é interessante, aqui ele não diz, ele dá. Ditoso o homem que se compadece e empresta, que tem compaixão e empresta. Porque você pode dar, e até você pode emprestar para alguém que realmente precisa. E quando você faz isso segundo a justiça, você faz isso proporcionalmente segundo as suas posses, você não vai fazer isso segundo aquilo que você não pode, você não vai emprestar alguma coisa que você não tem, você não vai se comprometer com aquilo que você não pode socorrer. Você se compadece e age segundo porque você age com justiça. Você tem compaixão, mas age dentro dos seus próprios limites que Deus lhe concedeu nessa vida. Então eu olho para o necessitado e me compadeço. E empresto. Entende? Se você empresta a alguém que é pobre, você não deve esperar receber. Mas quando você empresta, você produz no indivíduo o desejo de que ele precisa aprender a trabalhar e precisa a ter compromisso em devolver aquilo que ele pediu emprestado. Ora, se ele não fizer isso e ele é pobre, você não deve procurar receber, o que a palavra de Deus nos orienta quanto a isso. Mas você pode conduzir o indivíduo ao propósito de viver uma vida de trabalho. Você se compadece e empresta. Você ajuda. Os atos da compaixão, a compaixão tem perna. Eu já contei essa história, vou repetir a história de Sinclair Ferguson, ele contando em um dos sermões que ele expõe no livro de Tiago, e ele contou uma história muito interessante. Ele disse que estava numa igreja na Escócia, em Glasgow, na época, e ele estava assistindo o culto, e estava sentado ele e um amigo numa determinada poltrona, e então passou alguma moça ou uma senhora carregando alguns objetos nas mãos, e ela tropeçou e caiu no chão. Aí Sinclair Ferguson disse: puxa vida, que pena, ela caiu. Aí o amigo disse a ele: misericórdia tem perna e braço, levanta e ajuda a moça a ficar de pé. Misericórdia tem perna e braço, compadece e empresta. Tem misericórdia e socorre. Não é o ato de dizer: que pena. Eu vou fazer segundo a minha posse, segundo os meus bens, segundo o que eu tenho. Levanta,
essa moça do chão. Compaixão que não tem braço e perna. Não é a compaixão que procede de Deus. Deus se compadeceu de nós e deu o seu Filho amado. E a nossa salvação é chamada assim: o braço do Senhor se revelou a nós. O braço do Senhor que nos arrancou do chão e da morte. O caráter do homem piedoso se revela nessa prática agora, porque aí eu vejo: o piedoso pratica a piedade, o justo pratica a justiça. E o que é que acontece quando ele vive dessa maneira? Veja a segunda parte, então, do verso 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. O que será dito sobre ele? Veja, irmãos, ele pode, os ímpios e Satanás, ele faz tudo para impedir que o povo de Deus, os homens de Deus sejam esquecidos, e se ele faz isso com a palavra e com acerca do Evangelho, imagina conosco, quando ele tenta estabelecer conceitos e preceitos para que o Evangelho seja sucumbido, apagado da sociedade, e que os homens se esqueçam da verdade. Mas o Senhor está dizendo: olha, siga esse caminho, seja um homem que teme a Deus, tenha prazer na lei de Deus, tenha compaixão, ame a justiça, compadece-te do necessitado, socorre aquele que não tem nada para si. A sua memória, ela jamais será esquecida. Eu lembro-me do texto de Malaquias, no capítulo 3, quando o Senhor diz: há um memorial diante de mim, com o nome daqueles que temem ao Senhor. Há um memorial. Nós podemos ser esquecidos da sociedade, mas a memória diante de Deus é eterna. Nós nunca ouviremos: eu não sei quem são vocês. Eu não sei. Eu não lembro de vocês. Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que tendes conhecimento, mas praticam a impiedade, a iniquidade. Essa verdade é tão fiel, é tão firme, irmãos, que vem o sofrimento. E veja que o texto segue. Ele diz assim: não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Ele não teme, não se atemoriza de más notícias. Lembre-se que a bênção que vem sobre a nossa descendência, a riqueza que estará na nossa casa, não significa que nós não teremos más notícias. É porque o nosso coração não está na riqueza. É por isso que a riqueza está na família, não está no coração. O meu coração está na lei de Deus. E mesmo que o mal venha e que ainda se levante contra mim, não vou temer. Porque aquilo que pratico, a justiça, a misericórdia, o amor à lei de Deus, o temor ao nome do Senhor, é eterno. Não passará jamais. Não passará jamais. Por isso eu não me atemorizo com as más notícias. Por isso é que eu devo estar firme. Porque a justiça de Deus é eterna. A aliança que Ele fez é eterna. A misericórdia de Deus é eterna.
ela não tem fim. As circunstâncias da vida não podem dizer que Deus me abandonou. Eu estou firme no Senhor. Estou firme no Senhor. Ele não vai se aterrorizar. E o texto diz, ele estará firme, essa é a expressão utilizada pelo salmista. Ele está firme, confiante no Senhor. Seu coração bem firme, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Qual exatamente que vai se cumprir com seus adversários? Ele sabe. E aí vem a sequência do texto. Você sabe o que vai acontecer? Ele sabe que os seus adversários que querem apagar sua memória, ele sabe que os seus adversários que querem que ele ame um princípio da autonomia, que ele siga o seu próprio coração, a sua própria vontade, não a lei de Deus, que ele tema os poderosos, os governantes, as leis iníquas dessa sociedade e não ao Senhor. Ele diz, eu sei que será cumprida a vontade sobre eles. E sabe qual vai ser? Eles vão perecer nos seus caminhos. Porque a justiça é eterna, o pacto é eterno, a misericórdia é eterna. O meu Deus não muda. Independente do que venhamos a receber nessa terra, a nossa casa estará firmada nas promessas de Deus. Será cumprida a vontade. E aí veja o que acontece com esse justo que não teme. E o que ele faz? Veja o verso 9. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sempre, eternamente, sempre. Os ímpios perecerão. Ele distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Para sempre. Ele é compassivo, misericordioso. E ele dá, ele empresta. Agora ele diz, ele dá aos pobres. Lá ele empresta, aqui ele dá aos pobres. Ele socorre ao necessitado. A justiça permanece para sempre. Sabe como isso é tão interessante? Porque veja que no finalzinho ele vai tratar de um conceito de juízo final. No versículo último, no verso 10, ele diz, ele diz assim, o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Veja, até que ele veja se cumprir nos ímpios o seu desejo. Agora ele diz, o desejo dos perversos perecerá. O desejo do justo vai se cumprir no ímpio, que não conhece a Deus, que anda segundo os seus próprios pensamentos. Esses serão condenados. Mas os ímpios olham para o justo e dizem, nós queremos destruí-los, nós vamos fazer com que eles andem segundo a autonomia do seu próprio coração, que eles não tenham prazer na lei de Deus, que eles não tenham amor, misericórdia, compaixão, que eles não deixem um legado eterno para os seus filhos. Como a nossa sociedade tem nos ensinado, filhos. Por que filhos? Quando a nossa sociedade, no dia dos pais, que é uma data comercial, coloca
uma mulher que se transformou em homem como modelo de pai. Esse é o desejo da sociedade. Perecerá. Eu me guiarei e terei prazer nos mandamentos do Senhor. Nos mandamentos do Senhor. Isso tem valor eterno. Dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. A sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. No dia do juízo final, Mateus 25. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, te demos de comer? Será na glória aqueles que se compadecem. Será manifestado na glória. Você sabe que é exatamente assim, porque no final do texto ele diz, os ímpios vão ranger os dentes. Ele usa a linguagem até do inferno. Isso me traz a imagem imediata da narrativa de Lucas acerca de Lázaro e o rico. Quando o rico lá no inferno, sofrendo as angústias, olha para Lázaro, veja, ele diz, o ímpio verá isso e rangerá os dentes. Verá que o caminho do justo prosperará, verá que o caminho da família do justo prosperará, verá que o culto que o justo presta a Deus prosperará, verá que aquele que não anda segundo a sua própria autonomia e o seu próprio pensamento prosperará, que aquele que ama a lei de Deus e ama a verdade do Evangelho prosperará. Eles vão ranger os dentes ao ver isso. Quando eu comecei esse sermão, eu usei a figura do meu pai como exemplo de um homem justo, mas certamente meu pai sabe disso. Como eu, como você, todos nós somos pecadores. Mas eu queria falar de um homem justo, de fato, Jesus Cristo. E como tudo que ele fez foi para o bem da sua descendência e para a glória eterna de Deus. Você lembra especificamente lá no livro do profeta Isaías, eu queria que você voltasse comigo. Isaías 53, a partir do verso 8. Isaías 53. Livro do profeta Isaías 53, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 53, a partir do verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Nunca fez injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O justo verá a sua posteridade.
continua o texto, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O justo, aquele que nunca praticou injustiça, quando ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma, o justo justificou a muito, ele deu aos pobres. A glória dele se manifestará. Lá no texto de Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: sendo Deus, não por usurpação, ele se fez homem, servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Naquele dia, até os ímpios dirão: Ele é o Senhor. E naquele dia, dirão para a igreja: esse é o povo de Deus, que teme a sua lei, que ama o seu evangelho, que se compadece e é justo, que ama a retidão. O ímpio verá isso e rangerá os dentes. Porque tudo que acontece com Cristo, acontece com a igreja. A felicidade da igreja é a glória de Deus. Feliz o homem que busca a glória de Deus. Porque, como diz o texto, será manifestado em glória os atos da igreja. Porque Cristo será reconhecido na glória. Hoje pela igreja, naquele dia por todos. Hoje, o Senhor olha para a igreja e diz: esse é meu povo, esse foi aquele que eu enviei meu filho, e que deu a vida, e que morreu, e que foi moído por causa deles. Esse é o meu povo, e o mundo nos odeia. Naquele dia eles verão isso e vão ranger os dentes. E vão dizer, não apenas naquele dia vão dizer, esse é o Cristo. Eles vão dizer, essa é a igreja de Cristo. Esses são os seus descendentes. Essa é a sua esposa. Esses são os filhos de Deus. Essa é a igreja. O homem piedoso, ele tem um caráter que reflete o caráter de Deus. O homem piedoso é justo, e todo justo pratica a justiça. E todo homem que é justo por causa da obra da graça do Evangelho. E quem vive assim, para sempre está guardado. Memorial, santidade, verdade eterna.
até aquele dia glorioso, quando a igreja será vindicada, que foi humilhada e desprezada. O mundo dirá: são esses. É essa a igreja de Deus. Seja firme, irmãos. Não sucumba às tentações de uma piedade que se aparta da lei, que quer seguir o seu próprio entendimento e pensamento. Não viva para si mesmo. Não busque satisfazer o seu próprio coração. Por isso que uma das marcas imediatas é a compaixão, é a entrega, é a doação, é o dar, é o emprestar, é o socorrer, para que eu não viva para mim mesmo, para que eu adore a Deus, para que eu sirva a igreja. Porque é assim que a igreja marcha. Você ama seus filhos? Deseja riqueza na família, mas não revele aos seus filhos que você ama o dinheiro, mas que você ama a lei de Deus, que você ama a lei de Deus de todo o teu coração. Se for assim, certamente nós não ouviremos o que ouviram aqueles naquele dia lá em Mateus 7. Eu não sei quem são vocês. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Mas ouviremos: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Para um lugar, para esse lugar que foi preparado para todos aqueles que me amam, aqueles que temem ao Senhor. Vinde, benditos de meu Pai. Vamos curvar nossa cabeça e vamos adorar o Senhor nesse momento em oração, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, porque podemos ouvir a glória do Teu Evangelho e podemos ser desafiados a vivermos segundo os padrões do Senhor. Pelo Teu Espírito, ajuda-nos, socorre-nos, para que possamos de fato manifestar na nossa vida que nós somos filhos de Deus e somos aqueles que imitam o nosso Pai em todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome. Em nome de